conheceu pessoas que passaram pela mesma cirurgia e ficaram com cicatrizes de aspectos bem diferentes? Você sabia que a nutrição e a suplementação são essenciais para o correto processo de cicatrização? Esse é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa convidada de hoje é a Vanessa Suzuki. Ela é nutricionista, palestrante, pesquisadora e consultora de inovação, comunicação e marketing em saúde, doutoranda e mestre. Vanessa, que prazer imenso te receber novamente aqui no programa. E hoje ainda temos outro tema fantástico e que você é uma baita especialista, né? Você tem inclusive um livro publicado no assunto. Eu acho que assim, para nós da nutrição estética é óbvio, é muito claro que a nutrição e a suplementação são essenciais para a gente ter o correto preparo para uma cirurgia e para que a pessoa consiga se recuperar da melhor forma, mas acho que isso não é tão visível, tão claro para todas as pessoas, né? Então vamos começar colocando as pessoas na mesma página. Qual é efetivamente o papel da nutrição e da suplementação nesse contexto? Em primeiro lugar, Deilis, queria agradecer mais uma vez o convite para falar desse tema. Quando você falar é super especialista, eu tenho que deixar muito claro também que a nutrição em cirurgia plástica é uma área que eu tenho muito amor, profundo amor, pesquiso desde 2011, quando entrei na Unifesp, para começar a estudar aperfeiçoamento, para desenvolver o meu mestrado, e fiquei lá até hoje, até desenvolvimento de inovações, né? Como professora colaboradora, obviamente. Mas é muito legal quando você fala isso. Para nós é claro, e muitas vezes para as pessoas não. Como ainda a nutrição em cirurgia plástica, ela não é consagrada como especialidade, a especialidade veio para nutrição e estética, e vamos pensar que as cirurgias estéticas podem ou não estar presentes nesse cenário. E eu sempre gosto de reforçar, cirurgias, elas são um pouco mais complexas, elas entram numa área que é medicina 3, acredito que ela esteja ali dentro da nutrição clínica, né? Ela ainda vai ter o seu papel, vai ter o seu norte, porque existem mais de 1.400.000 cirurgias sendo realizadas por ano no Brasil. E o Brasil, ele sempre fica entre o primeiro e o segundo lugar no ranking mundial de cirurgias, né, plásticas realizadas. Então, tem muito campo de trabalho e atuação. Mas, na verdade, a dúvida não é só das pessoas, muitas vezes são dos profissionais também. Porque como ela ficou muito tempo na nutrição clínica, muitas vezes ela fica ali dentro somente do atendimento durante o hospital. Só que essa cirurgia plástica, a gente não pode esquecer que não é uma cirurgia eletiva. O paciente ela entra hoje, ele pode sair no mesmo dia ou ele pode sair em 24 horas, dependendo da extensão cirúrgica do que vai ser feito. E muitas vezes nem passa pela nutrição hospitalar. Então, esse é o ponto que a gente vai começar a pensar. Se existe demanda de consultório, a gente vai precisar estudar para isso. Porque a gente vai começar agora a pensar numa jornada desse paciente. Ele vai para a cirurgia plástica, independente se ele não tem doença associada, não é uma cirurgia eletiva, ele tem um corpo. Eu sempre brinco assim. E esse corpo vai sofrer uma intervenção, que muitas vezes vai exacerbar um processo inflamatório, vai alterar a parte do sistema imunológico. Então, é como se ele estivesse andando livremente e sofresse alguma agressão. O corpo entende isso. Quais são as cirurgias mais procuradas? A de contorno corporal, né? Lipoaspiração, abdominoplastia e também
o aumento de mamas com implante de silicone. Acho que são as 3 que são mais procuradas aí, pelo menos no consultório que mais atendi. Então, esse é um ponto fundamental. O paciente está bem, não tem nada, mas ele pode, né, ele vai sofrer o impacto do momento cirúrgico. O que é esse momento cirúrgico agora para a nutrição? Existe um jejum, né, que acontece ali, que antecede a cirurgia, tem aí impacto na imunidade do nosso paciente, na alteração do trato gastrointestinal, que é tão importante, mas muitas vezes o que acontece? Quando o paciente chega para a gente, a cirurgia vai acontecer na semana que vem, daqui 15 dias, e a gente não tem esse tempo de preparo em relação ao ajuste dietético, que é dieta, comida, e até a evolução dessa comida, que muitas vezes a gente tem que preparar de uma forma diferente, né, para o paciente começar a comer de forma diferente, e a suplementação. Então, muitas vezes ele chega no momento que a gente retira o suplemento, não inclui. E aí a gente tem que pensar no pós-operatório. Se a gente pensar em momentos, metabolismo e cicatriz são coisas diferentes para cicatrizar, né, na pele, vamos pensar assim. E dependendo da tem uma perfuração muito pequena, mas existe uma regeneração interna de um tecido. E impacto também metabólico. Então, são distintos, mas muito similares. O que se fala? Vamos pensar isso na prática deles. A suplementação para esse momento. Primeiro, para evitar que existam complicações. Então, a imunidade é importante, complicações cirúrgicas. Depois, a gente tem que pensar a longo prazo. Se a gente mexer em tecido adiposo, o que a literatura traz? E quando existe a retirada do tecido adiposo, existe um feedback metabólico. O que isso significa, gente? Que o nosso corpo vai gastar menos energia diária por conta que existe uma retirada de gordura. Não sei se você vai lembrar em sala de aula, eu gosto muito de brincar que uma frase, gordura é vida. Tirou gordura, o corpo não está entendendo o que está acontecendo, ele quer que volte tudo. Então, baixa o gasto energético e aumenta a adipogênese. Ou seja, se a gente não tiver uma orientação dietética bem calculada para esse momento pós-operatório, pode existir sim, durante esse processo aí do primeiro ano, após o evento cirúrgico, um aumento de peso. Isso significa, né, o que no início? Muitas vezes não é o aumento direto no contorno corporal onde foi retirado. Isso começa de uma forma metabólica, então pode ser que exista, né, gordura no fígado, a gordura começa a ser acumulada em outras regiões, por exemplo, lipoaspirou ou fez uma abdominoplastia com lipoaspiração. Não é naquela região, mas pode ser na região do quadril, na região dos braços, das costas, em outras localizações. Então, isso impacta no metabolismo de tecido adiposo e da glicose. E o problema disso a longo prazo é o risco de esteatose hepática não alcoólica, então que acontece aí muitas vezes na população, e o risco também de diabetes tipo 2. E vamos parar para pensar que algumas cirurgias, por exemplo, durante o curso do meu mestrado acadêmico, nós investigamos mulheres que fizeram abdominoplastia. E um ponto que eu coloquei na discussão, né, desse trabalho, que a gente pode avaliar, seria o risco também em relação ao câncer de mama, porque a média de idade dessas mulheres é 35 anos, elas já tiveram 2 gestações. E existe uma retirada, muitas vezes, né, do excedente de pele e do tecido adiposo. Se não existir uma organização dietética, um estilo de vida saudável posterior à cirurgia, porque muitas vezes previamente não existe, seria um risco aumentado, porque, né, o corpo tem suas compensações em relação à gordura, e neste momento, a partir de 35, 40 anos, a gente também tem, por conta da depressão de alguns hormônios, há também reestruturação desse tecido adiposo corpóreo. Então, são momentos delicados, isso não é para apavorar ninguém, muito pelo contrário. Então, deles, muitas vezes, o que se fala na literatura científica? Que quando é um paciente cirúrgico, a gente tem que pensar na jornada desse paciente. No mínimo, suplementação de nucleotídeos e antioxidantes, né, imunomoduladores, 7 dias antes e 7 dias depois dessa intervenção. Agora, esse é um paciente mais crítico. Quando a gente está falando de cirurgias plásticas, ainda como lá no início a gente falou, não existe dietoterapia clássica consagrada. A gente faz associações e relações metabólicas, entende um pouco do histórico do paciente
e entende do procedimento cirúrgico. Quando a gente percebe isso, a gente muitas vezes tem que pensar em vários pontos para ajudá-los. E proteína é importante nesse momento, mas isso não isenta o paciente de ter que consumir carboidratos, que são os energéticos, e as gorduras, né, que tem um papel aí também regulador importante, principalmente as anti-inflamatórias, né? Então, existiu aí uma retirada do tecido adiposo, que existe um aumento do estresse no corpo, e a gente precisa aí de imunonutrição, vamos pensar assim. Acho que é bem nesse cenário para pensar. Perfeito. Então, trazendo para esse campo bem prático mesmo, né? Quando a gente pensa, então, naquele paciente que chegou com um tempo hábil para se preparar para uma cirurgia, vamos pensar não vou nem pensar no hábil, tá? Vamos pensar no mais comum, né? O paciente chegou, tipo, uns 15 dias antes mesmo. Ou um mês antes, mais ou menos. O que você faz, então, no antes? O que você retira e o que você coloca? Então, primeira coisa, eu acho que a gente tem que entender o que esse paciente tem de hábito. Segundo, se ele suplementa fitoterápico, retiro todos. Se existe suplementação de ômega 3, eu tiro tudo. Se ele tem suplementação de polivitamínicos, que são mix muito complexos, também retiro. Porque vamos preconizar ali a alimentação que tenha, sim, nutrientes, carboidratos energéticos, que tenha gordura de boa qualidade, que tenha proteína como construção aí bem importante. E acho que o primeiro fator é proteção do trato gastrointestinal, então ele tem que ter uma alimentação equilibrada em relação a fibras, mesmo que sejam fibras solúveis e insolúveis, já na preparação para suplementação, porque muitas vezes o que a gente tem que cuidar deles é volume. O volume, muitas vezes, que ele é acostumado a comer previamente à cirurgia, não é o volume que ele vai comer no pós-operatório. Então, é muito legal o profissional de saúde começar. Ele não é uma cirurgia bariátrica, gente. Não mexe em volumes nesse sentido, mas volume e consistência por conta do pós-operatório. Muitas vezes tem antibiótico, tem anti-inflamatórios, tem a cinta cirúrgica, tem o taping. É um desconforto que o paciente nunca experimentou aquele momento. Então, ele tem muita sonolência no pós-operatório, muito edema. Então, às vezes, o volume da refeição ele precisa ser menor, diminuído por conta disso, e não por conta de algum processo desabsortivo, muito pelo contrário. Então, a gente preconizar alimentação hiperproteica, hipercalórica para este momento, onde a cirurgia ela é muito mágica, né? É um catabolismo intenso e, ao mesmo tempo, ele é construtor de tecidos, né? Então, esse é um ponto aí que a gente não pode negar. Só que existe uma inapetência. As pessoas pedem, o relato delas, a gente trabalha muito pós-operatório, eu não tenho fome no pós-operatório. Sinto muita dor, não consigo dormir direito. Olha o relato que é, gente. Eu não vou comer nunca mais, porque eu não quero fazer a lipoaspiração. Não, e este é o momento que você precisa comer. O corpo precisa dessa energia agora para te ajudar. Então, por isso, os volumes, né, diminuídos e organizados são mais importantes. Riquíssimo em antioxidante e nutrientes que façam a construção disso, principalmente melhora a síntese de colágeno. Se existe cicatrização, principalmente na pele, né, onde a gente está vendo aqui na epiderme, a gente precisa de reparo desse tecido. Se não for, se forem as cânulas da lipoaspiração, existe uma regeneração de tecido. Eu também preciso melhorar capilaridade, melhorar a nutrição, melhorar a reorganização. Até porque a cicatrização é o final dessa etapa de regeneração. Perfeito. Quando a gente entende isso, já é importante. São nutrientes cofatores, né, de colágeno para isso acontecer. Então, vitamina C é o padrão ouro, a gente não pode esquecer de alimentos-fonte, mas não é só isso. Então, é zinco, selênio, cobre, silício, magnésio, manganês, precisa fazer parte da alimentação. Então, mais uma vez, frutas e hortaliças no prato são importantes. E também agora, no pós-operatório, depois dos 7 primeiros dias, sempre em contato com o médico, vai se avaliando que fase está o paciente, porque a ideia é que ele tenha uma fase progressiva em relação a isso, ao fechamento, né, de um tecido ou regeneração. Então, quando ele vai retirando o medicamento, você já vai colocando mais suplemento. Fitoterápicos já preconiza um mês depois. Essa é minha prática clínica. Já escutei profissionais, não, com 15 dias já começo a prescrever por conta do edema. Eu sempre falo muito cuidado, porque muitas vezes no fitoterápico
muito precoce, ele pode mascarar um evento que chama desidratação. A gente tem que melhorar a ingestão hídrica do paciente, mesmo com edema, que são situações distintas. Uma coisa é o edema por conta da cirurgia, outra coisa é a hidratação corpórea e a hidratação cutânea. Então, é muita coisa para pensar. Então, os alimentos hidratantes, né, de pele, eles vêm do carotenoides. Então, abóbora, vamos pensar assim, batata doce, que seja amarela ou mais alaranjada, né? Os carotenoides que têm uma ação relacionada à pigmentação vermelha, como o licopeno, então purê de tomate, gorduras de boa qualidade, o azeite de oliva extra virgem melhora a biodisponibilidade do licopeno que contém no purê de tomate. Ele também tem aí um teor de antioxidante importante para esse tecido que precisa manter integridade e hidratar. Depois disso, a gente precisa de hidratação corpórea, então os eletrólitos precisam ter reposição, a água, né, água de coco, vários tipos de sucos podem fazer parte. As frutas vermelhas são muito interessantes, que elas fazem uma regulação metabólica, pancreática e também ajudam aí nesse sistema tegumentar que é a nossa pele. Então, a gente vai trazendo aí vários momentos. 2 pontos que eu queria só pôr observação, né, em relação à proteína, mais uma vez, tem que entender a característica individual do paciente, porque às vezes você aumentar a proteína pode ocasionar distensão abdominal. Existem hipersensibilidades que podem acontecer no pós-operatório. Hipersensibilidade à lactose, hipersensibilidade ao glúten, à caseína, né, algumas frutas, principalmente oriundas de látex. Então, a gente tem que cuidar. É um paciente que ele fica sensível no pós. As pessoas vão responder de uma forma distinta. Vale a pena investigar na anamnese se já existiu algum evento desse em algum momento da vida desse paciente, né? Isso a experiência clínica me trouxe. Quando a gente olha para a literatura, é bom a gente entender um pouquinho e fazer essa relação. Então, esse é um detalhe importante, porque aí vai ser a escolha da proteína. Se eu vou para proteína de origem animal, proteína vegetal, ou se eu vou suplementar aminoácidos isolados. Que daí começa assim, né? Porque são os aminoácidos, se eles entram como complemento, eles não precisam esperar 15 dias, eles podem fazer parte desde o pré-operatório, durante, né, o pós-operatório imediato e fazer o uso até a recuperação do paciente. Que não podemos esquecer deles, isso é fundamental. Pós-operatório de cirurgia plástica, o final desse processo é, no mínimo, 8 semanas, que se começa a ver o contorno corporal sem edemas, e isso se prolonga muitas vezes a 12 meses, 24 meses, que ainda a gente vai ter aí um olhar apurado. E é durante esse processo que a gente precisa melhorar o estilo de vida desse paciente, que muitas vezes, previamente à cirurgia, ele não veio nem ao nutricionista, ele não tinha o hábito do exercício físico. Então, o exercício físico com uma alimentação equilibrada, ele é protetor do metabolismo e risco de outros eventos. Então, isso é um ponto fundamental. E mais do que isso, mais uma vez, vou reforçar, mindfulness, 8 semanas, ele é fundamental no pós-operatório desse paciente, porque muitas vezes a expectativa com o corpo é muito alta e ainda existe uma insatisfação da imagem corporal desse momento no pós-operatório. Porque as pessoas, quando elas vão para a cirurgia, muitas vezes a expectativa é que o resultado final ele aconteça findando a cirurgia. Na verdade, a gente vai acontecer o processo de regeneração de tecido. Quase que o começo. Exato. Que eu sempre brinco, a reestruturação do tecido adiposo, né? Reestruturação de tecidos. Então, existiu uma retirada, vai reestruturar, vai melhorar, o corpo vai entender como fazer isso de uma forma organizada e você vai se sentir melhor. Para evitar riscos de saúde, não dá para esquecer do exercício físico. Isso é protetor para a saúde da mulher e praticamente quando a gente olha a literatura científica, paciente que opta por uma cirurgia de retirada de tecido adiposo em algum momento da vida tem que entender que o estilo de vida tem que mudar. Álcool não combina no pós-operatório, cigarro não combina no pós-operatório, né? Nenhuma outra tipo de droga combina no pós-operatório. Então, nem no pré, nem nunca, né? Exato, mas são pontos que muitas vezes passam, né, desapercebidos. E outro ponto, né, que a gente está discutindo cirurgias,
nós não somos médicas, somos nutricionistas, mas vale enquanto profissionais de saúde, a cirurgia, ela tem também um impacto em relação à parte hepática por conta da anestesia. Então, a gente tem que olhar alimentos ali, principalmente que tenham, né, nutrientes como magnésio, manganês, alguns aminoácidos importantes, porque você tem que melhorar o perfil hepático desse paciente ao longo do tempo. Então, vale a pena investir depois do primeiro mês, começar a reorganizar a alimentação, fitoterápicos que tenham uma proteção hepática, né? Então, isso já traz aí um benefício também sistêmico ao paciente. Fantástico. Van, e assim, você já acabou passando por toda a jornada do paciente, foi ótimo, então aqui a gente já tem as informações do pré, as informações do pós. O que acontece? Qual é a consequência de não tomar esses cuidados? O primeiro, vou falar muito bem em relação à ciência, à literatura científica, como a nutrição e cirurgia plástica não é consagrada, você não tem uma meta-análise que traga esse resultado. Isso vai acontecer isso, esse é o risco disso. Mas vamos entender agora sobre o ponto de vista deles do metabolismo e nutrição. Vamos pensar na mulher que tem uma intervenção de retirada de tecido adiposo em alguma etapa da vida, seja jovem adulta ou ela esteja num período climatérico. Né? A gordura ela tem uma função protetora, não só termorreguladora, várias funções corpóreas, mas também protetora de hormônios sexuais. O que acontece? A gente declina essa parte hormonal ao longo da vida. Então, nessa retirada do tecido adiposo, o estresse aumentado corpóreo ele é maior. Então, o que o corpo faria, teoricamente? Que é isso que é descrito na literatura. Vai gastar menos energia e vai começar a produzir mais. Então, esse é o ponto. Não cuidar mediante esse processo, talvez, dependendo da faixa etária que se enquadra essa mulher, não tenha nenhum problema imediato, mas a médio e longo prazo, talvez teriam alterações importantíssimas, que pode não estar numa meta-análise, mas grande parte das pessoas que atendem pacientes cirúrgicos já viram isso 2 anos depois, um aumento de peso ou uma reestruturação, né, volume de gordura em outros compartimentos do corpo. Por exemplo, fiz lipoaspiração, agora meu braço está aumentado. Fiz lipoaspiração, tenho gorduras nas costas que eu não tinha. Então, existe essa reestruturação e a gente precisa cuidar. Esse excesso de gordura corpórea que a gente não gostaria que tivesse, porque é um desajuste metabólico. Perfeito. E eu penso também que assim, o não fazer esse cuidado do que retirar no pré, do que colocar no pós, ele tem um impacto também no próprio processo de cicatrização e na estética, no visual dessa cicatriz, né? Para algumas pessoas que têm alterações em genes relacionados, né, ao evento, que é o processo da cicatrização, sim. Mas muitas pessoas não tiveram acompanhamento e cicatrizaram muito bem. Esse não é o ponto-chave. Eu sempre falo, eu acho que a gente tem que pensar em metabolismo, porque aquela pessoa que não tiver o fechamento íntegro do tecido é porque ela já tem uma predisposição a alguma coisa. Então, ela teria que ter um olhar bem mais apurado. Então, vale a pena investigar na anamnese. Já existiu queloide, o risco de queloide em você, alguém da sua família, né? Existe cicatriz hipertrófica, como é, né, seu corpo em relação à cicatrização? Teoricamente, essa pergunta já dava alguns sinais e a gente poderia ir para esse lado. Só que a gente não pode esquecer que o dado que a literatura científica traz é um dado mundial. Até este momento, pode ser que isso exista amanhã, a gente não tem dados de como é o metabolismo, o sistema tegumentar do brasileiro em relação a esses eventos. Então, por isso que é muito amor, a gente tem que ter uma conversa muito aberta com o paciente, principalmente as mulheres, que têm um desejo sempre focado no resultado, seja fácil, seja corpo, em cirurgia, muito focado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é o risco metabólico. Né? O que é um risco metabólico? Não me entendo. Talvez você perder gordura ou diminuir seu peso daqui a uns anos seja mais difícil. Né? O famoso e temido metabolismo lento que todo mundo fala. Aqui talvez ele aconteça, né? É uma hipótese, isso não quer dizer que todas as pessoas que vão passar por este evento vão ter essa alteração.
mas grande parte das pessoas que retornam ao consultório, a gente percebe na prática que isso existe. Esse é um ponto. Depois, comportamento alimentar, que foi um ponto importante, que eu sempre tive curiosidade de investigar, e por conta disso fui estudar esse paciente, né? Existe um aumento de fome, ou para algumas pessoas, um aumento, né, daquele comportamento que chama beliscador, de começar a comer, ansiedade e tudo mais nesse momento. Isso acontece por conta da cirurgia plástica? Provavelmente não, mas a gente sabe que existem, né, polimorfismos, daí a nutrição de precisão entra, que a pessoa já tem uma característica prévia à cirurgia, ela já nasceu com essas características, mas a cirurgia pode ser um gatilho para que isso aconteça pela demanda, expectativa e a não aceitação aí da imagem corporal. Esse é um ponto. Então, vale a pena pensar. E o outro que eu acredito que seja fundamental a gente reforçar deles é as cirurgias, muitas vezes, elas vêm por uma pressão, às vezes a pessoa quer um resultado que não é dela, né? Então, acho que ela precisa se conhecer. Então, esse é outro momento de processo de autoconhecimento para isso. Casos extremos de cirurgia. É uma cirurgia que não existia muito até 3 anos atrás e agora já está tendo muito, que é a plástica pós-bariátrica. Não é a cirurgia bariátrica. É o paciente que fez a cirurgia bariátrica há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, ou há 2 é muito cedo, ou 3 anos atrás, que agora ele teve já uma perda significativa de volume, né, de peso, ele precisa retirar o excedente de pele, e muitas vezes ele vai passar aí de 3 a 4 anos nessas cirurgias, porque cada período de 6 ou 12 meses, ele faz no máximo 2 cirurgias, né, por área. Então, esse sim. Aí volto a pergunta para você, esse a gente tem que ter uma atenção à cicatrização, porque as cicatrizes são extensas e ele teve um processo desabsortivo, onde a gente precisa suplementar desde o pré até o pós e acompanhar esse processo. Perfeito, muitíssimo obrigada mais uma vez. E vocês continuem que voltamos já já com um passo a passo bem prático em A Nutri Responde. Vanessa, hoje em A Nutri Responde, a gente recebeu várias perguntas de pessoas que nos falaram que ou estão com uma cirurgia marcada ou estão pensando em fazer uma cirurgia. E eles querem saber, de forma bem prática, como proceder com relação à suplementação. Então, se você pudesse transformar assim num passo a passo, bem direto ao ponto, o que eles precisam tirar, quando tirar, o que eles precisam colocar, quando colocar, antes e depois, como seria? Perfeito, deles. Vou falar rapidamente, mas vou reforçar. Ele precisa conversar com um profissional de saúde, com o médico ou com o nutricionista dele, né? Porque a gente está dando orientações gerais. Então, vamos lá. Primeiramente, como eu já tinha falado anteriormente, ômega 3 precisa ser retirado, fitoterápico, se estiver tomando, retirado, multivitamínico também. Isso é muito importante porque às vezes tem interação, não só com o evento cirúrgico, mas interação entre si. Pode ter corante, contaminante, conservante, eu não sei como é que veio, quem originou essa suplementação. Então, retira tudo, mas é importante agora pensar de uma outra forma também, né? Nucleotídeos, proteína, gorduras boas, né? E energia, carboidrato de boa qualidade, eles são bem-vindos já nesse momento pré-operatório e durante esse momento perioperatório, né? Operou,
Volta um pouquinho. Pré-operatório, no mínimo 7 dias, vai ter o jejum, respeita o jejum, não faz nada. Tem que ter esse respeito, não pode, né, acontecer algo diferente. Depois, quando o médico for liberando a dieta, então melhorar ajuste, volume, e vai trazendo isso em relação à alimentação. Um complemento proteico, muitas vezes é bem-vindo nesse cenário, um complemento de carboidrato também, porque muitas vezes não se come muito volume, tem aí, a gente já falou, taping, cinta, o próprio desconforto do medicamento no pós-operatório causa aí, muitas vezes o paciente fica nauseando muito tempo, não consegue suplementar muita coisa, não consegue comer. Então, o suplemento ele precisa ser pontual. E já existe hoje no mercado suplementos pontuais que tragam aí o mínimo recomendado em relação a esses nutrientes, mais as vitaminas e minerais que auxiliam no processo da regeneração desse tecido e da cicatrização. Então, isso é o que chama a jornada do paciente. 7 dias antes, 7 dias depois. Depois disso, que são as fases cicatriciais que começam a acontecer e evoluir, se for de uma maneira adequada, e o médico vai liberando e falando, não, a cicatrização está de acordo e tudo bem, o que a gente pensa, reforça ainda a proteína, energia, as vitaminas e os minerais. Existem outros aminoácidos no mercado que são discutidos, então eles isolados como prolina, glicina e o próprio colágeno hidrolisado, né, os peptídeos de colágeno também para essa formação de um colágeno mais maduro, que ele já começa a formação, o corpo produz, gente, logo depois, né, do processo, do evento cirúrgico, o corpo produz, mas muitas vezes ele não é maduro o suficiente, mas ele vai melhorando aí a sua, vamos pensar assim, de uma maneira simples para explicar, a sua fabricação ou a sua remodelação assim nesse momento. Depois disso, lá pelo 21º dia, ou passando o primeiro mês, quando o médico já olhou que está tudo certo, a cicatriz não está vermelha, né, existiu um fechamento adequado, aí, se necessário, já faz parte, né, da alimentação, do complemento alimentar habitual, o ômega 3, aí vai voltando o ômega 3, pode voltando outros minerais, né, que já podem fazer parte aí de outros sistemas corporais, não só pensando em pele. Mas quando a gente fala pele, regeneração de um tecido, a gente não pode esquecer deles. Vitamina C, zinco, selênio, cobre, magnésio, manganês, silício, né? As proteínas com alto valor biológico ou as proteínas vegetais associadas a aminoácidos isolados, como glicina, prolina e os peptídeos bioativos de colágeno também são discutidos nesse cenário do pós-operatório. Passando esse processo, como a gente tem que cuidar do metabolismo, aí podem entrar os fitoterápicos, os chás, as ervas. Para algumas pessoas, isso já acontece depois dos 7 dias, mas elas estão em acompanhamento com o nutricionista, capacitado e especializado para prescrição de, principalmente, as ervas e plantas medicinais, né? Ervas, especiarias e chás. Depois de um tempo, a gente pensa aí nos mecanismos isolados, né? Que é a fitoterapia prescrita, que tem que ter dose correta, né? O percentual do ativo padronizado, até porque a gente precisa garantir a imunidade do paciente e toda essa cadeia de fabricação do suplemento. Existiu aí um processamento, tanto no suplemento proteico, de carboidrato, ou de proteína, ou de gordura, como também existe também nas plantas e compostos de origem natural. Então, a gente não pode esquecer de olhar tudo. O paciente, gente, ele precisa estar íntegro. Outro ponto que se olha muito e deve ser olhado em relação a pré e probióticos. Nem todas as pessoas precisam, grande parte delas sim, mas existe uma investigação em consulta para saber quais cepas utilizar e quais fibras prebióticas vão causar menos desconforto a esse paciente nesse momento. Fantástico. E olha, assino embaixo, fecho com essas palavras super importantes no sentido de vocês têm aí um passo a passo bem prático, mas que é para ser aplicado com um profissional, sempre. Como a gente sempre fala aqui, procurem um profissional. E se vocês são os profissionais que estão assistindo aqui, tem aqui uma série de informações muito úteis para a gente cuidar com muito amor dos nossos pacientes. Van, super obrigada mais uma vez. Que prazer falar com você. Eu também agradeço mais uma vez participar com você, espero voltar, espero te receber também em outros
né, em outros momentos. E continue, mais uma vez, com esse trabalho lindo de levar a informação para as pessoas, de estimular os profissionais de saúde a se capacitarem, né, aprimorarem seu conhecimento e as pessoas a despertarem um olhar assim, puxa, eu nem imaginava que um profissional, que um nutricionista tivesse essa importância, e que bom que eu posso contar com isso também. Muito obrigada, é um prazer e uma honra a gente compartilhar dessa missão, né? E vocês? Acompanhem, curtem, compartilham, contem para quem possa se beneficiar e voltem que a gente tem mais. Nos vemos no próximo.